Boa tarde, doutora Cirlei, por meio da qual cumprimento demais autoridades presentes. Boa tarde à população em geral. Meu nome é André Lobo, eu sou promotor de justiça aqui de Cachoeira Dourada, para quem ainda não me conhece. Primeiro, é uma satisfação ver a participação popular nessa audiência pública. Eu penso que é uma audiência de grande relevo, de relevância para a comunidade local. Independentemente das alternativas que são apresentadas e com todo o máximo respeito à decisão do Poder Judiciário, inclusive até para esclarecer, eu estou falando aqui na qualidade de promotor de justiça local e não da administração superior do Ministério Público, tá? Mas como promotor local e como defensor dos interesses locais, eu entendo que por mais que sejam criadas outras alternativas, como o posto avançado, há sim um prejuízo ao acesso à justiça, independentemente de se colocar alguém para fazer atendimentos locais, o que é de extrema importância. Nós não podemos simplesmente fechar um local, anexar outro e não deixar nada para receber atendimentos, porque Cachoeira Dourada está a cerca de 40 quilômetros de Itumbiara, Inaciolândia está a cerca de 90 quilômetros de Itumbiara. É uma distância enorme, 90 quilômetros ida e volta, são quase 200 quilômetros que a pessoa não tem condição de percorrer, ainda mais quando se fala em comparecimento pessoal em juízo, outras medidas que precisa de comparecimentos com maior quantidade de comparecimentos, enfim. Então, penso que há um prejuízo, até mesmo porque muitas vezes as pessoas procuram a população procura o Ministério Público e também procura o Poder Judiciário para falar com o promotor, para falar com o juiz, que não vai estar presente na comarca. A presença do promotor e do juiz na comarca faz com que ele conheça as mazelas, as aflições locais, conheça a realidade local, o convívio na sociedade, o convívio na cidade, o convívio na comunidade. É importante para ter essa sensibilidade, independentemente de que tenha um juiz a 100 quilômetros de distância. Isso não supre, no meu modo de ver, as necessidades da população local. Então, eu entendo que, ainda que se crie posto avançado, há aqui uma perda para a sociedade em termos de acesso à justiça e, a depender da decisão do Ministério Público, também da administração superior, há uma perca de acesso ao Ministério Público, ainda que se mantenham esses postos. Tá? Essa, no meu modo de ver, é uma medida que vai na contramão daquilo que a gente chama de ondas de acesso à justiça, enfim. Então, pessoalmente, eu entendo que há essa perda, tá? E, além desse aspecto, tem também a questão da perda pessoal, né? Essas pessoas, da dificuldade do acesso, também a gente sabe que não, essa estrutura, ainda que sejam mantidas, pessoas com que a gente convive diariamente, pessoas que trabalham aqui, pode vir a perder empregos, enfim. Então, isso afeta também a questão do lado humano dessa medida. Além disso, eu queria, só para fechar, né, além dessa minha observação, eu queria fazer apenas umas pequenas perguntas. Eu não pude ter acesso ao procedimento que ensejou essa medida. Queria saber, primeiro, qual critério objetivo é utilizado para aferir se uma comarca é ou não suficiente para ser criada. Tem um número de processos, tem uma quantidade de processos que entra, que são arquivados, enfim. Se Cachoeira Dourada, a comarca, atende esse critério, e se sim, se a decisão seria mesmo meramente de caráter econômico, nesse viés de, para que possa abrir uma vara, tem que fechar outra vara. Apenas em relação a essa questão do critério utilizado para o fechamento. A segunda coisa é também relacionada a quem é do município de Inaciolândia, como que vai ficar a questão do município. Ainda está aparecendo aqui uma possibilidade de criar um posto avançado lá também, o que entendo ser de extrema importância. Mas, além disso, me parece que, pela distância, 90 quilômetros, o ideal seria que Inaciolândia ficasse mais próximo, ou fosse anexada a Quirinópolis. Pela importância, mas isso também depende da população local. A população deveria ser ouvida para se saber com qual município se identifica mais, se seria com Itumbiara, se seria com Quirinópolis, e a partir desse momento, né, fazer essa decisão da anexação com qual município. E, reitero, eu acho importantíssimo criar
posto avançado lá, falando aqui, por exemplo, dos nossos atendimentos. O Ministério Público faz atendimentos uma quantidade muito maior com pessoas de Cachoeira Dourada do que de Inaciolândia, porque é mais próximo. Não se tenha dúvida de que a proximidade, a facilidade traz as pessoas, quanto mais difícil. Ainda que se crie balcões virtuais, ainda que se crie mecanismos virtuais de acesso, nem todo mundo tem esse acesso, nem todo mundo sabe fazer esse acesso e acaba dificultando. Além do fato também, reuniões com o Conselho Tutelar, com outros órgãos, Polícia Militar, Polícia Civil, que acaba sendo dificultado, né? E uma última dúvida seria mais ou menos em relação ao prazo dessa medida, caso seja levado a efeito, quanto tempo demoraria até ser efetivada essa anexação, se tem uma previsão, se há como fazer uma previsão, para que tanto a cidade, o município, o Ministério Público, a população possa ter uma previsão aí de quanto tempo ainda teria de comarca. Tá? No mais é isso, eu agradeço a atenção de todos, obrigado, doutor.